O Google admitiu pela primeira vez que a web está passando por um declínio. Até então, por conta dessa pressão do que a gente já estava discutindo aqui, de uso de inteligência artificial, o Google publicamente sempre falou, não, a web está saudável, inclusive a gente leva mais tráfego. Mas bastou uma ação judicial para o Google, então, trazer argumentos opostos. Né? A gente falou, olha, parece que a web está realmente passando por um encolhimento, né? E o que ele está querendo dizer é que... O que é esse encolhimento? O que é esse declínio? Então vamos entender o que é a web primeiro, né? Vamos entender o que é a web. A web foi esse espaço criado, aberto, coletivo, em que a principal função ali era conectar coisas, né? Conectar documentos a partir do link, né? Chamado hiperlink. Então você clica aqui, vai pra lá, tal. Que mundo bonito esse daí, Gil. Eu vivi esse mundo. Você viveu esse mundo? Eu vivi esse mundo. Eu vivi, mas tudo passou por um processo de apropriação, certo? Então as grandes plataformas vieram, construíram, né, esses espaços maravilhosos e muitas vezes restringiram o link. Então, o que o Google colocava é que, olha, o AI Mode, o AI Overview, não, ele continua mandando tráfego, a gente mantém uma situação saudável. Só que agora, nesse julgamento sobre o monopólio, ele traz essa questão, né? Falando assim, ó, peraí, isso que está acontecendo com a web é um encolhimento, é um declínio, mas a culpa não é minha, são outros players também entrando. Exato, e é muito simbólico o momento em que o Google diz que a web está decaindo, porque ele está fazendo isso justamente num julgamento de monopólio dos anúncios online. E vamos entender o que esse julgamento está decidindo. O julgamento não está decidindo se o Google é um monopólio. Afinal, essa decisão já foi tomada. Já é um monopólio. Já é um monopólio dos anúncios online. E o Google está dizendo o seguinte, veja bem, a punição que vocês estão prevendo para mim e a punição que o Departamento de Justiça está pedindo para o Google é que ele seja quebrado ao meio, que a máquina de distribuição de anúncios do Google seja quebrada ao meio. E o Google está dizendo o seguinte, se vocês quebrarem essa máquina de anúncios, vocês vão prejudicar não só o negócio do Google, mas também outras empresas que dependem dos anúncios que elas colocam, que a gente viabiliza de colocar em outras plataformas. Até porque a web está em declínio. Foi aí que entrou esse argumento. Ou seja, e está em declínio porque tem várias plataformas que condensam a publicidade. Ou seja, tem TV conectada, tem as próprias redes sociais. Tem os chatbots. Tem os chatbots. Ainda que não tenha anúncio ainda nos chatbots, mas né? vai chegar. Em algum momento vai chegar. Chegando. Ou seja, tem esses vários outros lugares murados que não permitem o tráfego e eles estão tirando publicidade da internet. Esse argumento e esse tipo de estratégia parece muito com uma outra estratégia que o Google adotou em outro julgamento de monopólio, que foi o monopólio das buscas. Também o Google foi condenado por ser um monopólio nas buscas online. Também tinha um pedido para ele ser dividido, ou seja, ele ter que se livrar do Chrome ou do Android, ou ter que dar alguns dados para os concorrentes. E aí o Google levantou a mão e falou assim, seguinte, se vocês fizerem isso nesse momento, vocês estão olhando para um passado, porque agora a concorrência está muito mais ativa, porque a gente está falando de um universo que as pessoas estão usando inteligência artificial para chegar às informações, para fazer buscas. Ou seja, não vai ser muito alvissareiro para a competição fazer esse tipo de coisa. Deu certo com aquele outro julgamento. Afinal, o juiz Amit Mehta falou assim, veja bem, a gente tá aqui num desafio de ter que olhar para trás, mas também olhar para frente e não poder prejudicar um concorrente fortíssimo na IA, que é aquele momento em que todo mundo nos Estados Unidos está tentando bater de frente com a China. Ou seja, o Google não precisa vender o Chrome, nem o Android. O que ele precisa fazer é compartilhar dados com os concorrentes. E veja bem que tipo de dado é esse, hein? Agora o Google está tentando reeditar esse tipo de argumento. E eu não sei não, mas eu acho que tem toda a cara de que pode colar, né, Diogo? Eu acho que sim, acho que tem uma questão aí que a gente coloca, né, comercial, que é muito influenciada hoje pela questão política doméstica e também pela geopolítica. Então essa competição com a China vai acabar beneficiando, nesse momento, as grandes plataformas a passarem por grandes rupturas ou momento de transformação, porque o governo americano enxerga as suas plataformas, as suas principais empresas de tecnologia como suas grandes armas para o futuro, né? Tanto do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, quanto também dessa influência que elas exercem em outros países, né? Em outras nações.
Então, isso é interessante trazer a discussão, porque quando a gente está discutindo da web, se tinha aquela áurea, e eu vivi esse momento, assim, de que a internet, né? Então, a internet é essa camada física, então a web é isso que roda em cima, seria um momento como se fosse um rompimento das fronteiras entre os países, a informação circulando livremente. Tem um livro que eu adoro que chama Riqueza das Redes, né? E a gente era muito romântico em relação a isso, mas a gente viu que passou por esse processo de mudança. Ô, Diogo, a gente pulou rápido demais para a geopolítica, mas tudo que a gente está conversando agora se liga muito diretamente com o que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Sim, quando a gente olha para a web, a gente sempre pensou essa web como um espaço descentralizado. E um espaço descentralizado, a gente vai ter distribuição de informação ali, fluindo solta. Mas não é isso exatamente que está acontecendo com essas mudanças, né? Tanto no Google quanto esses chatbots. Por quê? Grandes veículos de comunicação que recebiam bastante tráfego por conta dos seus conteúdos publicados, eles vêm passando por um momento bastante desafiador. Então, só para você ter uma ideia, mais da metade, ou seja, 29 dos 50 maiores sites de notícias dos Estados Unidos, né, que são informações que a gente conseguiu obter, tiveram um declínio mês a mês. Uau! Né? Isso, enquanto a grande maioria, 44, viu menos visitas do que no ano anterior, em julho de 2024. E aí tem alguns veículos de comunicação aqui que chegaram a perder até 50%. Né? Outros 44%, outros 42%, eles vêm perdendo esse acesso. E a gente sabe que esse tipo de movimento é muito prejudicial, porque a web, ela foi constituída nos seus pilares, primeiro, da livre circulação de links, e depois o modelo econômico que surgiu acima disso foi justamente o tráfego. Então, eu recebo o tráfego, se eu sou um portal, eu recebo o tráfego. A partir desse tráfego, eu posso fazer muitas coisas. Por exemplo, vender assinatura para acessar meu conteúdo, eu posso vender anúncios para monetizar o meu conteúdo e, principalmente, eu consigo coletar dados, que são os analytics, para saber qual que é o perfil das pessoas que acessam o meu conteúdo. Agora, se eu tenho menos tráfego indo para essas plataformas, você não vende assinatura, você não vende anúncio. E aí, muitas das empresas de tecnologias colocam assim, mas a gente está levando mais tráfego, às vezes. Só que não é um tráfego orgânico, não é um humano, é tipo um bot. Então, a Wikimedia, a gente teve conversas com eles e eles falaram assim, aumentou o tráfego da Wikipédia 50%. Parece ser uma coisa boa. Claro, tem mais gente lendo, querendo acessar conteúdo. Não, é bot. É tudo bot coletando dados. Ou seja, eles tiveram que aumentar a quantidade de servidores para dar conta dessa demanda e, ao mesmo tempo, não tem um retorno de tráfego orgânico, não são pessoas reais, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Para esse declínio da web, concentrando o tráfego nesses espacinhos mais fechados. E isso não faz pensar. Isso faz a gente pensar que talvez o declínio da web que o Google está admitindo pela primeira vez, talvez não seja tudo culpa do Google. Ou seja, a internet está mudando, a web está mudando e ela está caminhando para um modelo que permite que a gente consiga traçar algumas explicações. A gente, aqui em Deu Tilt, humildemente traçou algumas delas e o primeiro que a gente vê é o conceito dos jardins murados. Eu não gosto muito desse conceito, mas eu acho que dá pra gente entender bem, porque é o seguinte, a web é aquele grande campo em que todo mundo podia passear por ele, idilicamente, como o Diogo tinha pintado, nesse momento romântico em que você ia de um lugar pro outro por meio do hiperlink. Gostei do idicamente. Gostou? E de repente, alguém foi lá e colocou um muro e fez dentro desse muro o seu próprio jardim bonito, com flor mais legal. Colocou um monte de brinquedo lá. Um monte de brinquedo mais bonito do que o outro jardim. E falou assim, venha pra cá, usuário da internet. No ano passado, quando eu fui lá pra Mountain View ver o Google anunciar as novidades, e foi no momento que ele anunciou o AI Overview, a relação que eu fiz foi de um elevador. O Google sempre foi essa ponte que conectava esses jardins murados, por assim dizer, e de repente ele olhou pro jardim dele e falou assim, peraí, meu jardim é grande pra caramba. O que eu vou fazer aqui é criar um elevador. E aí em cada andar eu vou colocar o meu próprio jardim, sabe? E é basicamente isso que as ferramentas de chatbot fazem. Elas colhem as flores dos outros lugares, colocam nesses vários andares e o Google criou esse elevador para você ir visitando cada andar
para ver as flores que foram colhidas em outro lugar. Ou seja, hiperlink aqui é uma coisa que ficou nesse passado idílico aí. Pois é, é um processo, e me deixa até triste, assim, eu sou meio saudosista em relação a isso, mas é um movimento que acontece. Então, né, dentro desses jardins morados, então os links foram removidos. Então, poucas redes sociais aceitam links de uma forma nas publicações. E quando você usa o link, o que acontece? Todo mundo sabe que a entrega cai, porque se você clica no link, você sai daquela plataforma, né? Então é uma questão difícil. Mas acho que você tocou num ponto que acho que vale a pena a gente pensar, de que o Google está sendo meio forçado a fazer esse movimento, justamente porque esses novos chatbots, eu acho que o grande marco é o ChatGPT, muda a forma como as pessoas buscam, muda o comportamento. Então o Google está tentando responder a isso. Mas aí tem até uma questão, né? Que como é que fica o modelo de negócio do Google? Que é justamente vender anúncios, vender links patrocinados. Ou então, seja, eles vão ter que se reinventar até nisso. Que ou seja, a gente falou do primeiro motivo, que são os jardins morados. O segundo, que é o ocaso do hiperlink. O terceiro, que são as várias ferramentas de inteligência artificial que mudam não só a forma como nós, usuários, nos comportamos com a informação, mas também como o modelo de negócio dessas grandes empresas funcionam. E aí tem a quarta motivação, que somos nós, Diego. Até que enfim a gente foi contemplado nessa dinâmica, que é o comportamento do usuário. Antes mesmo de a gente ver a ascensão das várias ferramentas de IA, a gente já tinha notado que os usuários estavam cada vez mais se afastando da busca, procurando outras ferramentas. TikTok, cara. Outras ferramentas para procurar informação, como o TikTok, fazendo busca no TikTok, na Amazon. Tem site de venda, site de varejo, que percebeu que a busca estava bombando tanto que começou a usar as queries, as perguntas que as pessoas faziam para compor produtos. Ou seja, não é agora uma loja que vende maçã, é o contrário. Vem o que as pessoas procuram para depois vender o que elas estão indo atrás. Ou seja, as pessoas também mudaram o comportamento delas. Ou seja, o declínio da web é algo provocado, é um sinal dos nossos tempos. Qual?